Aumenta a tensão no norte do estado. Ministro da Justiça cancela a visita à zona de conflito entre índios e produtores rurais e marca a reunião para o dia 22 de maio em Brasília. Nova etapa da Operação Leite Compensado foca nas indústrias e prende empresários. O Brasil está livre da Cydia pulmonella, uma das piores pragas da maçã e da pera. Regulamentado o Cadastro Ambiental Rural. Vamos detalhar os procedimentos para ficar em dia com a legislação. Bom dia, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand começa agora. Fraude no leite. A quinta fase da Operação Leite Compensado foi deflagrada na quinta-feira no Vale do Taquari. Desta vez, o Ministério Público desviou o foco dos transportadores para investigar a indústria. É a primeira vez que a Operação Leite Compensado prende proprietários de indústrias. Hércio Vanor Klein, dono da Pavilate, foi preso na cidade de Paverama. E Sérgio Silwald, da Roman, em Imigrante, Vale do Taquari. Além deles, a polícia prendeu o responsável pela política leiteira da Roman, Jonatas William Kronbauer. Os três são suspeitos de ordenar as fraudes. Eles teriam permitido a adição de soda cáustica e água oxigenada às remessas recebidas de produtores. Segundo o Ministério Público, eles compravam leite deteriorado por um preço mais baixo e faziam o processo químico para disfarçar o aspecto do produto e conseguir aprovação nos testes. Dois empresários de duas indústrias de laticínio que mandavam a consumo leite de péssima qualidade. Nós encontramos inconformidades em 91 laudos das duas indústrias, inconformidades essas que variam desde acidez até 3 ou 4 outras inconformidades que não poderiam ser levadas a consumo. Essa é a chamada fase 5 da Operação Leite Compensado, que foi deflagrada há um ano aqui no Rio Grande do Sul. Durante as ações de combate à adulteração de leite no estado, 16 pessoas já foram presas. Não foi encontrada ureia no leite, mas a investigação apontou que as duas indústrias trabalharam com pelo menos 1 milhão de litros de leite adulterado ou impróprio para o consumo. Nessa escuta telefônica, Hércio Vanor Klein, da Pavilate, ironiza o uso de substâncias ilegais. Pelotas mata alguém? Não. Ele sai com vapor? Eu só queria que esses caras fossem olhar o que tem no tomate, na batatinha, no abacaxi, na carne, o que tem de ureia, o que tem não sei do que dentro, né? Queria ver o que o consumidor ia dizer. Vai comer o que ainda, Cláudio? Tratam até com uma certa naturalidade a possibilidade de adicionar algum produto corretivo, entre aspas, determinados remédios que variam de acordo com a inconformidade apurada no leite cru, para poder ressuscitar, rejuvenescer ou estabilizar esse produto. Além das prisões, foram apreendidos caminhões de transportadores, além de lotes da Pavilate em estado de decomposição em supermercados de Santa Catarina. A Operação Leite Compensado concluiu que 100 milhões de litros do produto foram adulterados no estado. O Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul condenou todo e qualquer tipo de desvio de qualidade no processo de elaboração de alimentos lácteos. Em nota, o Sindilate disse que apoia as investigações que buscam coibir fraudes. Garante que a indústria tem aprimorado sistemas de controle de forma articulada com a fiscalização. Acrescenta que protocolou no Ministério da Agricultura um documento que visa adequar a legislação para melhorar a sistemática da indústria nos laboratórios de recepção de matéria-prima. E que dentro do programa Alimentos Seguros, a indústria sensibiliza os transportadores em relação à responsabilidade no processo. O ministro da Justiça era aguardado nesta semana, mas não veio ao estado. Ele mandou um representante para Porto Alegre, que marcou uma reunião para discutir soluções ao conflito entre índios e agricultores do Norte Gaúcho para o dia 22 deste mês, em Brasília. Enquanto isso, o clima de tensão e ameaças continua na disputa pela demarcação de terras, que já gerou a morte de 2 agricultores em Faxinalzinho no final de abril. Agricultores próximos à ocupação indígena abandonaram as casas.
A gente acabou saindo às pressas com algumas roupas do corpo, né? Procurando se manter em segurança, porque o clima de tensão aqui está muito grande e a população não tem uma certeza, não sabe o que vai acontecer, né? A gente está esperando que algumas autoridades aí tomem conhecimento da situação, que acredito que já tomaram, e resolvam esse problema nosso aqui. O medo em Faxinalzinho, no Norte Gaúcho, aumentou depois que o vídeo com ameaças de um cacique caingangue foi publicado na internet. Vai acontecer alguma coisa, derramamento de sangue, vai acontecer, vai haver morte, quem sabe que já está morrendo certamente os índios sobre o direito deles. Quantos índios já que não foram mortos sobre o direito deles, e o ministro nem está a par disso, ele só fala nos telefones e não está cumprindo. Ele acha melhor os índios se acabar. O conflito entre índios e agricultores dura 12 anos e se agravou na semana passada, quando as estradas do município foram bloqueadas pelos indígenas. 2 agricultores foram assassinados e pelo menos um ficou ferido num confronto. A demarcação de uma reserva de quase 3.000 hectares depende do ministro da Justiça. Mas José Eduardo Cardoso cancelou a vinda na região, frustrando a esperança de uma mediação para o conflito. Infelizmente, novamente, ele não veio, né? Com essa, vamos dizer que já está passando de 5 vezes que ele está dizendo que vem para o Estado para resolver a questão, ou pelo menos amenizar a questão, e não veio, né? De nada adianta o ministro vir aqui conversar com nós, conversar com os indígenas e a situação continuar da maneira que está. Então, para nós é importante que o ministro haja, porque as decisões têm que vir de Brasília, né? Os agricultores garantem que estão há mais de 100 anos nas terras e que têm título de propriedade. Enquanto nem o governo federal nem o estadual solucionam o impasse, a rotina na pequena cidade não volta ao normal. Os pais estão com medo de mandar os filhos para a escola e a prefeitura suspendeu o transporte escolar. Uma das preocupações é que nos mesmos veículos são transportados juntos filhos dos agricultores e dos indígenas. O temor é que, de repente, um branco faça alguma provocação com o índio, ou um índio faça com o branco. Somente um assessor do ministro da Justiça veio ao Rio Grande do Sul, mas passou muito longe da área de conflito. Numa reunião com representantes do governo gaúcho e da FUNAI em Porto Alegre, ficou acertada apenas uma mesa de negociação no dia 22 de maio. A gente já tem as alternativas, a gente vai apresentar essas... Não é uma reunião para marcar outra reunião, que às vezes eles falam. É uma reunião para falar, olha, temos 3 ou 4 ou 5 caminhos, qual que vocês vão querer? Em protesto à falta de ação do governo, os índios voltaram a bloquear uma estrada da região. A comunidade de uma reserva na cidade vizinha de Benjamin Constant teme ser alvo da violência e denuncia o descaso das autoridades. O governo do estado tem vindo aqui, estão preocupados com os índios ou não? Não, no momento não. No momento não tem comparecido. Não, ninguém vem. É só a comunidade. A responsabilidade do que está acontecendo, ela é da FUNAI e ela é do Ministério da Justiça por não solucionar o problema. Na verdade, eu queria que tivesse os governantes tomassem conta para não dar mais conflito, né? Que parasse por aí, porque já está demais, né? Na sexta-feira, 5 índios suspeitos de envolvimento no assassinato dos agricultores foram presos em Faxinalzinho, no norte do estado. Entre eles, o cacique Deoclides de Paula. Os indígenas caingangues da reserva Votoro Candóia devem ser indiciados pela Polícia Federal por duplo homicídio qualificado e foram encaminhados para a sede da instituição em Passo Fundo. O Brasil está livre da Cydia pomonella, uma das piores pragas da maçã e pera. A declaração de país livre, anunciada na segunda-feira pelo ministro da Agricultura, Neri Geller, em Vacaria, nos coloca em igualdade com o Japão e parte do Canadá e da China. A comemoração envolve resultados econômicos, mas principalmente a redução no uso de resíduos químicos e nos riscos de contaminação ambiental. Para combater a praga, também conhecida como traça da maçã, são necessárias até 15 aplicações de inseticidas durante uma safra. Foi necessário remover aproximadamente
100 mil plantas hospedeiras do inseto em áreas urbanas nos 3 estados do sul. A erradicação veio depois de 2 safras consecutivas sem ocorrência da praga. E quem tem detalhes desse histórico no combate à Cydia pomonella e sobre os próximos passos para que ela não volte a aparecer é o pesquisador da Embrapa, Adalécio Kovaleski. Bom dia. Bom dia, Lisemara. Na verdade, foi o senhor que identificou a presença lá em 1991 em Vacaria da Cydia pomonella e deflagrou toda essa campanha. Exatamente. A primeira detecção foi em outubro de 1991. Encaminhamos esse exemplar capturado na área urbana de Vacaria para o especialista em lepidópteros, que é o Dr. Vitor Becker, e ele imediatamente confirmou de que se tratava da Cydia pomonella. E veio da onde? Provavelmente veio na importação de fruta, já que nos anos 60, 70, praticamente todo o consumo de maçã do Brasil vinha de uma maçã e pera importada dos países vizinhos, Argentina, Uruguai e Chile, e aqueles países tinham e têm a praga estabelecida em áreas comerciais. Então, provavelmente ela veio introduzida em fruta importada. E veio para as zonas urbanas. O combate todo foi feito aqui no Brasil, nas cidades e não nos pomares comerciais. Exato. Como nós detectamos antes dela se distribuir para áreas urbanas, todo o nosso trabalho de erradicação foi direcionado para a área urbana, para a população da área urbana. Isso dificultou muito a divulgação do programa, porque todo ele tinha que ser direcionado para essas pessoas que não vivem no meio rural, que não dependem da agricultura. Foi mais difícil, foi mais complicado, nós tivemos que usar de vários artifícios para convencer as pessoas. Inclusive uma armadilha que nós temos aqui para mostrar aos telespectadores. Bem simples. E vocês colocaram uma cola aqui e aqui vocês colocaram um atrativo para os machos. O monitoramento é feito com essa pequena borrachinha que nós chamamos de septo, um piso atrativo, colante, e uma armadilha que serve para um suporte desses 2 elementos. Esse produto atrai o macho como se fosse uma fêmea biônica. Na tentativa de uma cópula, ele acaba ficando preso nessa cola e esse é o nosso método de monitoramento da praga. Mas algo muito simples, foram investidos 10 milhões de reais no combate à Cydia pomonella, mas valeu a pena. Nós fizemos uma economia em contrapartida se tivéssemos que fazer mais aplicações de inseticidas nos pomares. Bem, nos países onde a praga está estabelecida, nos pomares comerciais, o custo do controle dessa praga é de aproximadamente $400 por hectare. Se nós transferirmos esse valor para o Brasil, nós temos em torno de 40 mil hectares de maçãs, apenas de maçã. Nós teríamos um gasto anual em torno de 40 milhões de reais por ano. Então, nós gastamos 10 milhões num programa que durou em torno de 15, 16 anos. E estaríamos gastando 40 milhões por ano para o seu combate. E para ganhar esse certificado de erradicação, nós estamos há 2 anos livres da praga. Vocês usaram, inclusive, essas cartilhas aqui para envolver toda a comunidade dos municípios onde se planta maçã. Isso, essa foi a nossa campanha de divulgação, de convencimento. Isso era distribuído nas escolas, justamente para que as crianças pudessem levar às suas famílias a importância de se erradicar uma praga tão importante à fruticultura brasileira. Nossa última captura foi verificada também em Vacaria em novembro de 2011, ou seja, nós estamos mais de 2 anos sem nenhuma captura já da praga. E agora, nós não temos mais Cydia pomonella. Melhorou a qualidade da nossa maçã, vai ter menos agrotóxicos. Eu sempre ouço dizer que maçã não dá para comer com casca, porque ali na casca tem todos esses produtos. Bem, é importante ressaltar que a maçã que o brasileiro consome é a mesma maçã que o europeu consome, porque o Brasil exporta 15%, 20% da sua produção para mais de 20 países. E essa maçã destinada à exportação, ela é tirada do todo. O produtor não consegue separar um talhão, uma área da qual ele vai exportar. Ele faz a colheita de toda a sua produção, escolhe, obviamente, as maçãs dentro do padrão que o comprador quer, e exporta essa maçã, mas ela tem as mesmas características
da maçã que entra no mercado brasileiro. Então, o brasileiro pode estar seguro de que a maçã que ele consome tem uma elevada qualidade, tem baixos níveis de resíduos. Dá para comer com casca? E não há necessidade de descascar. Bom, agora nós somos livres de Cydia pomonella. E nas importações, que medidas nós vamos adotar para impedir que ela retorne, por exemplo, ao país? Bem, há uma necessidade da revisão dos requisitos fitossanitários. Uma vez a praga erradicada, nós temos que impedir que haja novas reintroduções e necessidade de novas ações de erradicação. Então, o governo brasileiro e o ministro, durante seu pronunciamento em Vacaria, no dia 5, já manifestou isso, de que o Brasil vai rever os seus requisitos fitossanitários em relação à importação de maçã e de pera, seja de qual país for. Incluindo a Argentina, o Chile. Principalmente a Argentina tem no Brasil o seu principal cliente. Então, e a Argentina tem um problema sério de Cydia pomonella nos pomares comerciais. Então, há uma necessidade do estabelecimento de requisitos que nos assegurem de que a Cydia não será reintroduzida no Brasil. Isso vai, obviamente, ser um trabalho de um grupo multidisciplinar, envolvendo o Ministério da Agricultura, envolvendo a Embrapa, envolvendo o setor produtivo também, para que possamos definir estratégias daqui para frente de impedir a entrada da praga. Nós vamos exportar mais a nossa maçã também, é claro, mas temos ainda mais desafios. Mosca das frutas é o próximo, que não ataca só a maçã. Bem, Lisemar, essa foi uma demanda do setor e eu acho que nós tivemos uma grande experiência no programa da Cydia ao longo desses 20 anos de trabalho, envolvendo o setor público e o setor privado. Nós avançamos nessas relações e agora nós entregamos ao ministro da Agricultura uma demanda forte em relação à mosca das frutas. Os produtores do sul do Brasil sofrem muito e estão perdendo todas as suas ferramentas de controle dessa praga. Então, nós submetemos à apreciação do ministro uma proposta de um centro de controle biológico a ser instalado em Vacaria para o controle da mosca das frutas, usando basicamente duas ferramentas. O controle biológico propriamente dito, utilizando pequenas vespinhas, e a técnica do inseto estéril, que é a multiplicação da praga em laboratório e a sua posterior esterilização e liberação no campo. São duas formas não agressivas, não há impacto ambiental em relação a esses dois métodos e esperamos que ao longo do tempo nós possamos reduzir os problemas da mosca das frutas, seja na produção de amora, de mirtilo, de framboesa, de pêssego, de maçã. É a nossa torcida também. Parabéns ao pesquisador da Embrapa, Adalécio Kovaleski, que coordenou esse programa de erradicação da Cydia pomonella. É a nossa torcida aqui para erradicarmos também a mosca das frutas. A Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne as cadeias de suínos e frango, aproveitou um encontro em Porto Alegre para divulgar recomendações que devem ser adotadas durante a Copa do Mundo. A maior preocupação é manter a sanidade dos animais nas granjas. O temor está na contaminação de suínos e aves com doenças consideradas perigosas. Vamos fazer um trabalho de conscientização para o setor, para que tenha cuidados, não deixar pessoas que venham de regiões infectadas por gripe aviária, por diarreia suína, adentrarem nas granjas, nas empresas, trazendo o vírus, causando um problema. A ABPA, criada esse ano, conta com 132 associados. Juntas, as duas cadeias são responsáveis por mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos e de um PIB de 80 bilhões de reais. O Cadastro Ambiental Rural foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Para saber das normas de regularização e o que os produtores rurais precisam fazer a partir de agora, a gente recebe o diretor do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Júnior Piaia. Bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia a todos os telespectadores. 2 anos esperando, depois da aprovação do Código Florestal Brasileiro, sai a regulamentação do CAR, sai a instrução normativa, que também era esperada, e agora é a hora dos produtores preencherem na internet. E são dados importantes, são
declarações sobre as áreas que eles têm de preservação permanente, de reserva legal. Como é que funciona na prática? O que o produtor tem que fazer hoje? Ele vai sair correndo e já vai preenchendo tudo isso? Não, o produtor não tem essa necessidade na medida em que a legislação prevê 1 ano para a inscrição com possibilidade de prorrogação por mais 1 ano. Eu acredito que no nosso estado nós temos em torno de 450 mil cadastros, uma estimativa, dificilmente a gente consiga fazer em 1 ano. Então, por isso, não há essa necessidade de sair correndo. Agora, nós estamos nos preparando para criar ou dar todas as condições para que os produtores tenham acesso a fazer esse cadastro, que considero uma importante ferramenta na questão de planejamento, de gestão ambiental e de regularização das atividades dos produtores. Essa tarefa vai ser desenvolvida só pelo Estado, só pelo Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente? Não, exatamente essa. Nós somos, digamos assim, os gestores desse processo no âmbito do Estado pela composição da legislação. Mas nós sabemos que o Estado, através da Secretaria, não tem estrutura suficiente para fazer isso pelas suas agências. E nós, tendo a clareza dessa reconhecendo essa nossa esse déficit de pessoal, essa deficiência. E pela importância que será essa ferramenta para regularizar a questão ambiental e para que, de fato, o Código Florestal seja cumprido, nós estabelecemos há mais de 1 ano uma relação com as mais diversas entidades que têm relação com o agricultor, ou seja, representação de classe econômica ou até profissional. FETAG, por exemplo. FETAG, FETRAFSUL, EBPA e diversas, EMATER, por exemplo, que é uma importante entidade. Então, nós construímos essa relação de parceria em que nós fizemos o nivelamento sobre as questões de interpretação do código e, a partir disso, estamos construindo num protocolo que já assinamos com o sistema Senar, que é decorrente desse processo, para treinar os funcionários, técnicos, enfim, dessas entidades, para que eles auxiliem os produtores nesse referenciamento, nesse cadastramento. Então, é um grande mutirão que nós estamos fazendo de forma conjunta, Estado, iniciativa privada, entidades de classe e assim por diante. E quando vocês estimam que esses profissionais já treinados estarão aptos a informar aos produtores, a dar esse apoio, porque o produtor vai chegar no momento de preencher ali no site, que é o www.car.gov.br. Ele terá algumas dúvidas, é bem complexo, dá até para a gente comparar com a declaração do imposto de renda. Não é tão complexo, mas também para quem não está familiarizado com a informática, enfim, no dia a dia, obviamente, ele precisa ter o conhecimento do que diz a legislação e também da ferramenta em si para fazer o seu referenciamento, o seu cadastro. Então, é provável que uma boa parcela de produtores tenham que se assessorar de alguém, né, para passar as informações exigidas pelo cadastro, né, da sua propriedade. Então, é por isso que nós estamos fazendo esse grande processo de treinamento através de instrutores do Senar e nós próprio, o nosso setor, o DEFAP, tem feito inúmeras palestras, inúmeros treinamentos também, no sentido de somar nesse processo para criar mais possibilidade de acesso. Esse cadastramento, ele é gratuito e essa assessoria vai ser gratuita também. Exatamente. E vocês imaginam que dentro de 3, 4 meses, por exemplo, vocês vão estar com esse pessoal treinado? Exatamente. Já existe uma certa quantidade de assessores sindicais, técnicos, enfim, que já foram treinados diretamente por nós, que estão aptos e provavelmente já estão fazendo o cadastro, né? Agora, tem a parte maior desse treinamento vai ser feito com os técnicos do Senar. Não, são 13 técnicos, instrutores, melhor dizendo, treinados, já passaram por 3 etapas de treinamento, em conjunto com o Ministério, conosco e em parceria com as entidades, que vão passar por uma atualização agora. Estamos produzindo uma cartilha, eles estão produzindo a cartilha, que será a base para fazer esses cursos de forma regionalizada. E quais são as principais informações que o agricultor precisa colocar nesse cadastro? Quais são as penalizações para quem não fizer e se ele cometer um erro, ele vai poder corrigir? E que prazo ele tem depois para se adequar aos pontos que forem considerados inadequados ali na declaração? Bom, em primeiro lugar, diz o seguinte, é importante que todo produtor faça o cadastro. Eu sei que existe muita desinformação. Ele é obrigatório. Ele é obrigatório, né?
não existe uma penalidade para quem não fizer, mas existe limitadores posteriores desse produtor. Por exemplo, em 2017, o produtor que não estiver cadastrado, não fizer o seu cadastro ambiental, ele não poderá mais ter acesso a nenhuma linha oficial de crédito em 2017. Em 2017, né? E nem acesso a nenhum outro tipo de programa governamental público, né? Havia bancos que estavam querendo exigir logo, mas isso é em 2017. Só que 2017 está logo aí, porque nós já passamos 2 anos, era 5 anos, falta só 3 anos para isso ser cumprido, né? Mas hoje não pode haver essa exigência. Hoje não. Mas você me perguntava sobre a questão, se ele prestar uma informação equivocada, ele pode corrigir? Pode. A qualquer momento o produtor pode, através do seu CPF, da sua senha, ele vai poder fazer correção daquilo que, porventura, depois, numa reflexão feita a posteriori, que ele chegar à conclusão que aquela informação não estava precisa. Porque ele vai fazer em cima de uma base cartográfica, de uma imagem de satélite. Imagens de GPS que o governo comprou. Imagem de satélite que o governo comprou, aliás, a maior compra do mundo. E ele vai fazer o desenho da sua propriedade, além de dar as informações dele enquanto responsável pelo imóvel, seja ele produtor com escritura ou seja ele posseiro, ele vai ser responsável ambientalmente por aquele espaço que ele está demarcando, e nesse espaço demarcado ele vai referenciar as questões principais que são necessárias, previstas pelo Código. Por exemplo, APP, se tem reserva legal, se tem alguma área com uso restrito, se tem alguma área de domínio público, né? E é fácil, ele vai conseguir fazer lá no site, ele não precisa contratar um profissional de cartografia, por exemplo? Não, é exatamente para essas situações é que nós estamos fazendo esse amplo programa de treinamento. Essa assessoria que ele vai precisar. Isso, exatamente, porque ele vai, seja o técnico da Emater, seja o atendente do balcão do sindicato, seja o extensionista da cooperativa que visita o produtor, pode fazer inclusive na propriedade do produtor, porque ele é offline, né? Esclarecimentos do Júnior Piaia, que é diretor da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, aqui sobre o Cadastro Ambiental Rural. Muito obrigada. Hora de saber como o tempo vai se comportar nesta semana que começa. Bom dia, Dmitra Prochnov. Bom dia, Elisemara. Olha, a previsão para esse final de semana é de tempo bom, aberto e sem chuva. As temperaturas são amenas, com mínimas na casa dos 17 graus na maior parte do estado. No início da semana, uma área de baixa pressão se forma entre o Paraguai e a Argentina, o que gera uma frente fria aqui na região sul do país. Mesmo assim, as temperaturas não caem tanto e as máximas serão de 24 graus na região central do estado e 21 na Serra. Essa frente fria deve seguir para Santa Catarina, mas pode haver pancadas de chuva fracas no norte do estado, que duram até quinta e sexta-feira. Durante a semana, a temperatura sobe, mas o clima não deve ser abafado. Obrigada, Dmitra. Um bom final de semana para todos. Obrigada, Elisemara. Para você também. Um bom dia. O Agroband volta no próximo sábado às 7h30 da manhã. Um ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães. Bom dia.